Olá, irmãos, um bom domingo para vocês. Tenho uma boa notícia. Essa será a nossa última aula online. Nós estaremos, a partir do próximo domingo, reiniciando a nossa escola dominical com as nossas aulas presenciais. Por que é importante essa decisão? É óbvio que as nossas aulas online são proveitosas, mas não se compara, né, irmãos, a nossa aula presencial, onde você pode fazer perguntas, você pode participar e você pode interagir com a nossa aula. Então, a partir do próximo domingo, às 9 da manhã, na minha sala, no meu escritório pastoral, nós estaremos com a nossa classe de casais funcionando, tá bom? Vamos ter a classe de adultos, a classe de jovens, a classe de adolescentes e também as salas com as crianças. Você pode vir sem nenhuma preocupação, nosso espaço é suficiente para atender a nossa demanda, tá bom? E hoje eu quero ler um texto muito conhecido, que é a história do encontro do profeta Isaías com o rei Ezequias. O rei estava adoecido e à morte Deus manda o profeta até a sua casa para lhe dar uma mensagem de alerta com relação à sua casa e à sua família. E eu gostaria que nós olhássemos para esse alerta do profeta como se fosse um alerta para a nossa própria casa também. Muitas vezes nós não avaliamos da maneira correta como está a saúde do nosso casamento, como que está a nossa casa. E o texto diz assim, Isaías capítulo 38, versículo 1 e 2. Naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer e você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Muitas vezes a missão do profeta, ela se torna difícil quando você tem que levar uma palavra de Deus pesada, como foi essa palavra de Deus ao rei Ezequias. Muitas vezes alguém está enfermo e o que elas esperam do profeta, do sacerdote, do líder religioso, ou de alguém que vai visitar, é uma palavra de estímulo, uma palavra de bom ânimo, uma palavra de fé, de que aquela pessoa será curada, o seu problema será resolvido, e não foi nada disso que o profeta Isaías levou como mensagem de Deus. O restante do texto nós conhecemos. Deus mudou a sorte de Ezequias, acabou que lhe acrescentou 15 anos de vida e ele não morreu como o profeta havia dito. Houve uma intervenção de Deus, porque havia também um propósito de Deus naquela fala. E eu gostaria que nós pegássemos essa fala como uma reflexão para a nossa vida. Ponha a casa em ordem. Quando nós olhamos para a nossa casa, o que nos faz acreditar que a nossa casa está em ordem? Provavelmente a gente pensa em desordem física, a casa está bagunçada, as coisas estão fora do lugar, ou às vezes uma desordem financeira, você olha para a sua casa e está endividado, né? Algumas necessidades vão aparecendo e você não vê uma forma de supri-la. Existem outras coisas fora de ordem, a relação, o tipo da relação entre pais e filhos, marido e mulher, enfim, muitas coisas podem estar acontecendo que está deixando a nossa casa em desordem. Então eu tenho que primeiro fazer uma pergunta: como a minha casa está? Minha casa está em ordem, meu casamento está em ordem, minha relação com os meus filhos está em ordem, as coisas materiais estão em ordem, o que eu preciso fazer, que decisão eu preciso tomar. E Ezequias, diferente do que a gente imagina, quando o profeta diz põe a casa em ordem, a ideia que se tem é que a casa dele realmente é uma bagunça. E na verdade o que Deus está fazendo através de Ezequias é revelando a qualidade da sua relação com Deus. E aí ele fala 3 coisas que para mim tem a ver com pôr a nossa casa em ordem. Então quando o profeta traz essa mensagem, ele vai para o verso 2 e diz: lembra-te,
Ou virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Verso 3, lembre-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade. Poxa, irmãos, eu não sei qual seria a sua reação, mas eu sei qual seria a minha. Eu não sei se eu teria essa força, se eu teria condições de dizer com tanta firmeza como Ezequias disse, eu tenho te servido com fidelidade. Muitas vezes, irmãos, nós somos negligentes no serviço que nós prestamos a Deus. E é óbvio que quando eu falo de prestar serviço a Deus, eu estou falando também de prestar serviço uns aos outros, inclusive ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, né? Os nossos próximos, mais próximos, são aqueles da nossa própria casa. Paulo diz que nós não cuidarmos dos nossos, né? Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que descrente, né? Então, às vezes, a gente associa o negar a fé com outras coisas, mas não cuidar dos nossos, da nossa própria casa, é uma forma de negarmos a nossa fé. E a grande pergunta é, na nossa casa, nós temos servido a Deus com fidelidade? Nós temos gasto realmente a nossa vida, os nossos recursos, os nossos projetos envolvem o servir a Deus. Temos tantos desafios, tantas demandas, tantas necessidades. Deus equipou a igreja com dons espirituais, a família. Você olha para a família, cada um tem um dom, tem um talento, e tudo isso pode ser usado a serviço do reino. Muitas vezes nós usamos os nossos recursos, usamos as nossas habilidades a favor de nós mesmos, dos nossos próprios interesses. Então, colocar em casa em ordem significa servir a Deus com fidelidade. Muitas vezes nós temos sido infiéis. E infidelidade não é só envolver-se com uma outra pessoa, ter uma relação extraconjugal, porque na verdade, irmãos, nós temos um casamento com Deus, né? A Bíblia coloca a relação de Cristo com a igreja como um casamento, né? O noivo e a noiva. Essa é a qualidade da nossa relação. Então, muitas vezes, nós estamos sendo infiéis na maneira como nós deixamos de tratar, de cuidar, de zelar, de dar ao outro aquilo que lhe é direito. Então, nós estamos muitas vezes saqueando o tempo que nós deveríamos gastar com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Muitas vezes nós estamos saqueando o nosso cônjuge com o tempo, com o lazer que nós deveríamos gastar com ele. Estamos gastando com os nossos amigos. Então, é importante que eu comece a colocar a minha casa em ordem nesse quesito de servir a Deus com fidelidade. Então, eu não sei se Ezequias ficou tentando buscar na memória alguma coisa que estivesse desorganizada na casa dele, mas ele fala das coisas que ele tinha certeza de que ele estava fazendo. E eu queria que você refletisse exatamente no seu relacionamento familiar, se vocês têm usado a casa, a família, o casamento, a relação com os filhos e com os pais como uma forma de servir a Deus. E se vocês estão servindo a Deus através do serviço prestado aos outros. Então, como eu posso colocar a casa em ordem? É claro que tem outras coisas hoje que revelam uma desordem familiar. Você tem hoje filhos envolvidos com coisas destrutivas, perniciosas, e os pais estão simplesmente deixando que essas coisas aconteçam sem tomar nenhuma providência. Nós já falamos aqui dos filhos de Eli, que foram responsáveis. Eli era um sacerdote, os filhos ministravam no templo, mas eles eram ímpios, eles eram mundanos. Então, às vezes, o seu marido está tendo acesso a determinadas coisas que está manchando a relação. Então, tem que pôr ordem nisso, né? Tanta gente viciada em pornografia, às vezes a mentira está dominando a sua casa, relações que acontecem em torno da mentira. Então, resgate a fidelidade. Essa é a primeira coisa que Ezequias avalia. Eu tenho te servido com fidelidade. E a segunda coisa, ele fala, eu tenho tido uma devoção sincera. Muitas vezes o que nós achamos que resolve é a nossa religiosidade, é ser membro de uma igreja, né? Já ouvi tanta gente, você também já ouviu tanta gente dizer, é importante que cada um tenha uma religião. É como se a religião resolvesse. Ele está falando de devoção sincera.
Vida devocional. Muitas vezes a gente tem uma vida tão agitada, corre, não temos tempo para orar juntos, para compartilhar a palavra de Deus juntos. Eu tenho insistido aqui, irmãos, para as famílias usarem o Em Casa com o Pastor, pelo menos uma vez por semana, para ter o culto doméstico, mas nem isso acontece, né? Quando você olha o número de pessoas, membros da igreja, o número de visualizações no Em Casa com o Pastor, você fala, poxa, as pessoas estão perdendo a oportunidade de usar uma ferramenta tão importante, né, no ambiente familiar. Então, Ezequias, ele evoca aqui a sua devoção sincera. Muitas vezes, irmãos, nos falta uma vida devocional, uma vida de intimidade com Deus, uma vida relacionada com as coisas do alto, né? Tem muita coisa desse mundo para a gente preocupar, muitas coisas que tiram o nosso sono, inclusive, e das quais nós nem podemos fugir. Enquanto nós estamos inseridos nesse mundo, muita coisa faz parte da nossa vida, mas eu não posso permitir que isso roube a minha devocional, o meu tempo a sós com Deus. Eu fico vendo o ministério de Jesus. Quantas vezes você lê nos evangelhos que Jesus se retirava, né, da multidão, da agenda lotada, das tarefas que ele tinha, das demandas, das necessidades. Ele se retirava para orar, para ter um tempo com o Pai. E muitas vezes, irmãos, nós estamos perdendo isso. Vivemos num país onde temos liberdade de ler a Bíblia, temos liberdade de nos curvar diante de Deus em qualquer lugar, em qualquer ambiente, qualquer espaço. E muitas vezes nós não temos usufruído dessa devoção sincera. Talvez essa seja a parte em desordem na sua casa, no seu casamento. Às vezes essa seja a parte em desordem na sua vida pessoal. Então Ezequias diz, eu tenho te servido com fidelidade e eu tenho tido uma devoção sincera. Então, irmãos, que o Espírito Santo nos leve a essa intimidade com o Pai, a buscar realmente as coisas do alto, como diz Paulo, e não as que são aqui da terra, a vivermos como cidadãos dos céus, muitas vezes transformamos o nosso casamento, a nossa família num fim em si mesmo. Eu disse num noivado recente que eu estive, que o casamento não é para cumprir, para satisfazer um desejo, um sonho. O casamento é para cumprir um propósito. Então, muitas vezes nós nos perdemos exatamente em qual é o verdadeiro propósito do casamento e da família. Domingo passado eu falei do projeto de Deus para a família e hoje eu estou falando em colocar a nossa casa em ordem. E a terceira e última coisa que Ezequias evoca como testemunha a seu favor, está no verso 3, ele diz, eu tenho te servido com fidelidade, segundo, com uma devoção sincera, e terceiro, eu tenho feito o que tu aprovas. Irmãos, isso é muito sério. Eu fico com um certo temor quando eu falo sobre isso, porque muitas vezes nós não estamos fazendo o que Deus aprova. Apresentar a Deus os nossos feitos, a forma como nós tratamos uns aos outros, Deus está aprovando, as nossas palavras, Deus está aprovando, as nossas atitudes de uns para com os outros, Deus está aprovando isso. Que convicção é essa, né, que Ezequias tem, a ponto de dizer, eu tenho feito o que tu aprovas. Eu quero, irmãos, poder dizer isso, né, com todo o meu coração. Eu quero eliminar da minha vida tudo aquilo que Deus não aprova. E você sabe, eu sei, ninguém precisa nos dizer exatamente o que Deus reprova, o que Deus não aprova, porque a gente sabe. E a gente sabe exatamente o que Deus aprova. Você tem feito o que Deus aprova. Deus aprova a maneira como você tem tratado o seu cônjuge, como você tem tratado os seus pais, tratado os seus filhos. Deus aprova. Deus aprova como você tem conduzido os seus negócios. Deus aprova como você tem se relacionado com as pessoas. Deus aprova a maneira como você tem administrado o ministério que Deus confiou a você. Deus aprova as coisas que você tem feito. Você tem feito as coisas certas pelas motivações certas. Que eu coloque o meu casamento e você coloque o seu casamento nesse dia
na presença de Deus. Os casais precisam ter o hábito de avaliarem a relação. Eu espero que com a nossa volta, com o nosso retorno, com a nossa sala, muitos casamentos sejam curados, muitas pessoas sejam realmente restauradas nos seus relacionamentos. Põe sua casa em ordem. Você sabe exatamente nesse momento o que está errado. E tem coisas que nós vamos procrastinando, nós vamos adiando, porque nós não queremos enfrentar, queremos resolver. Eu sei que tem muitas mulheres que se dependesse delas, elas já teriam resolvido os problemas, mas elas não têm coragem nem de confrontar o marido. É um ambiente tão tenso que elas não têm nem a liberdade de dizer para o marido que alguma coisa está errada. Onde nós chegamos, irmãos? Não tem maturidade, as pessoas não tratam com maturidade as relações. Você sabe onde o seu casamento precisa ser transformado, você sabe o que tem que acontecer na sua casa e você simplesmente não faz nada. Foi isso que aconteceu com Eli. Deus falou, não é certo o que você faz, Eli. Seus filhos estão fazendo o que estão fazendo e você não os repreende. Qual que é o problema? Você está se sentindo sem autoridade? Então conserta a sua vida. Muitas vezes a falta de autoridade na nossa vida pessoal nos deixa de mãos amarradas. Como que você vai confrontar um erro na vida de um filho se você comete aquele erro? Como que você vai tratar a mentira na vida do outro se você é mentiroso? Como você vai tratar a infidelidade do outro se você é infiel? Então põe a sua casa em ordem, põe a sua vida em ordem, para depois colocar a sua casa, a sua família em ordem. Quero orar com você e não apenas ouça essa mensagem, compartilhe essa mensagem. Pode ser que nesse exato momento tenha algum casal, alguma família que está precisando dessa palavra do profeta Isaías para o rei Ezequias. Eu não sei se Deus está te levantando como profeta ou se Deus está falando com o rei, mas a mensagem é essa: ponha a casa em ordem. Senhor, nós te agradecemos, porque na nossa fraqueza o Senhor nos fortalece, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu quero orar agora pelos meus irmãos que estão aí ouvindo essa mensagem, que precisam colocar a sua casa em ordem. Eu quero colocar minha casa em ordem, eu quero começar pela minha própria casa. Então me ajuda, Senhor, a enxergar as minhas deficiências e me dê humildade para admiti-las e força para resolvê-las. Assim eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém.